Boa tarde, amigos. Espero que muito bem direito. Meu nome é Maria Évora. Eu trabalho no programa de Departamento de Saúde Pública na Nutrition and Physical Activity e também minha professora de Sociologia na Massasoit Community College. Good afternoon, everyone. Happy to see you guys here again for our next session. My name is Maria Évora. I work for the Massachusetts Department of Public Health on physical activity and nutrition, policy systems, and environmental changes across the Commonwealth. And I'm also an adjunct professor of sociology at Massasoit Community College. Hi, my name is Rui Soares, licensed clinical social worker here in the state of Massachusetts. I work with Brockton Neighborhood Health Center, with adults, and also in private practice. Meu nome é Rui Soares, minha terapeuta clínica com licença ali no estado de Massachusetts, onde eu trabalho na Brockton Neighborhood Health Center, né, que é uma instituição comunitária, né, uma clínica comunitária na Brockton e também na clínica privada, né. Just want to let you guys know that our program, our podcast, monthly podcast, is just informative. We're not here, to treat diagnosis or, it's just for inform and then make referrals. So it's just basic information, then give you information about professions that some referrals can be made. So in the future, if you need treatment. So não queria falar em ali. É só informação que não dá para pessoas, né? Nunca se ali para trata, para diagnosticar ninguém, né? Que é esse o nosso objetivo, né? Não te dá informação, não te dá referências de profissionais que trabalham na área. Então, depois, se eles necessitam, eles podem procurar aqueles profissionais na área. Obrigado. So as we continue on our informational and educational discussions, today we'll be talking about depression and the holistic approach with nutrition and physical activity. We will go over the definition, we will talk about the signs and symptoms, we'll provide you with protective factors as well as risk factors, and as we discuss risk factors, we will go more in depth around nutrition and physical activity that support depression. We will also provide you at the end with treatment and referrals so that if you feel that any of the information that we've shared with you is something that you need to seek services or support on, feel free to reach out to them. Sim, o que Maria falou aqui, nosso tema hoje é sobre depressão, essa relação com nutrição e atividade física. Portanto, no primeiro fala de definição, fala de sinais, sintomas, qualquer fatores de risco, qualquer fatores de proteção. A hora que não também fala de fatores de proteção, não também fala mais profundamente de questão de nutrição e portanto, tratamento, né? Não também é bem um bocadinho mais profundo naquela mostra essa relação entre depressão e nutrição. Depois, na fila, também fala de referências, tanto que informação que, se se precisa, apanhosa para algum familiar ou amigo que precisa de tratamento, então, dar informação de profissionais. So the American Psychiatric Association defines depression as a common, and I want to reiterate common so people realize that this is not something that just happens every once in a while to certain individuals. It's a common and serious medical illness that negatively affects how you feel, the way you think and how you act. Depression causes feelings of sadness and or less interest, loss of or less interest in activities you once enjoyed. It can lead to a variety of emotional and physical problems and can decrease your ability to function at work and at home. Symptoms must last at least 2 weeks, and so we will talk about the intensity and frequency as Rui goes deeper into symptoms and signs, and must represent a change in your previous level of functioning for a diagnosis of depression. Depression, I want to let you know, affects an estimated 1 in 15 adults in any given year. So that's a large percentage of the population. And 1 in 6 people will experience depression at some time in their life. And depression can occur at any time. But on average, it appears to occur during the late teen years and the mid-20s. Women are more likely than men to experience depression. And some studies show that 1/3 of women will experience a major depressive episode in their lifetime. And with depression, there is a high likelihood that if you have depression in your family, that you are also at high risk to have depression. Coisa que, resumindo, né, dizer que Maria falou que depressão é uma doença, né, uma doença comum, mas que não pode pensar, né, e causa sintomas, né, principalmente começa primeiro com tristeza profunda, né?
tristeza profunda, depois que os outros sintomas de isolamento, sintomas de perda de energia, entende? Então que pessoas geralmente te sentem e que te afeta essas funcionalidades, né? Portanto, eu falo de que lá também de estatísticas, né, que de 1 em cada 15 pessoas experiência de depressão, portanto, e também a maior parte, geralmente depois da idade de adolescência para adulto, né, que ela tem com mais intensidade, né, e também pessoas de terceira idade, não sei, mas têm um nível de depressão alto também, né. Isso é basicamente, portanto, aquilo que eu falei, e também a questão de mulheres, né, que em termos gerais, né, tem mais diagnóstico de depressão do que homens, né, mas depois não também especifica na mulheres, como tem depressão pós-parto, depressão pré-menstrual, que as outras que não pode bem definir melhor, entende? So, basicamente, que a definição geral que é flama com o tempo, né, ali na nosso podcast, no debate, conversa sobre isso. And also just wanted to elevate that medical conditions such as thyroid problems, a brain tumor, or a vitamin deficiency can mimic symptoms of depression. So it's important to rule out medical causes, as we've talked about in previous podcasts. Make sure that you're meeting with your primary care physician regularly so that they can monitor your health, so that they can take into consideration these other risk factors. Isso é importante que eu vou falar, Maria, a questão de tiroide, né? Se as pessoas têm algum problema de tiroide, algum problema portanto, no cérebro, portanto, a questão de vitamina, como a Maria falou, é extremamente importante, é o que pode te provocar aqui sintomas de depressão, né? Se não tem um paciente que, por acaso é mulher, está com problema de tiroide, entende? Então, se nunca tinha aquela relação com o ser médico e também com o ser ginecologista, nunca te podia tratar bem. Portanto, é um trabalho de time, né, que não descobre que é lá junto, né? Então, que foi, se me trata que a tiroide é normalizar, entende? Depois que as outras coisas, tá? Conseguir, se a depressão consegue ser tratado, né? Então é extremamente importante, e também a questão de vitaminas, não são de vitaminas, minerais, que não sabem, é extremamente importante, que Maria acaba de falar. And also just wanted to remind people that depression is different from being sad or when someone dies and passes away. It's a normal reaction for you to mourn that person. But fortunately with depression, it is treatable. So we will talk about the signs and the symptoms and also elevate the importance of taking medication. If you are prescribed medication to address your depressive symptoms, to make sure that you take medication, because your medication will be monitored by your doctor that prescribes it. So Rui, as we go, if you want to just translate that. Sim, é só a flama, não, coisa aqui, o cabo de flama tem diferente, o que é depressão e também o que é tristeza e o que é, portanto, você de luto, né, que é uma reação normal, né, uma pessoa familiar morre ou família, é uma reação normal de luto ou tristeza, perda de trabalho, coisa assim, né, é uma reação normal. Agora, depressão é a hora que te torna mais intensivo, que te afeta a funcionalidade, né? Que já é uma coisa mais complexa, também fala dele, né? So we're going to go, we've given you the definition of depression, and so now we're going to talk about signs and symptoms of what to look for around depression, of someone that you love or someone that you spend time with or someone that you see that you feel like may have some depressive symptoms, just to give you an idea of what to look for. Quando eu acabo de falar, tem que sintomas que é fácil para não ser, né? Então, a pessoa está triste, ok, não está falando sintoma de depressão, mas ainda que está naquela depressão, né? Mas você começa, portanto, que esses sintomas mais fáceis, tristeza, ou você está um bocadinho cansado, já é mais fácil para pessoas observar, mas tem esse que é mais difícil, né, que você está com irritabilidade, né? A hora que está com irritabilidade, as pessoas que sabem, mas realmente a depressão está provoca aquela irritabilidade. Você está com falta de concentração, né? Que você pode concentrar para fazer trabalho, para fazer coisa na escola, entende? Então aquilo também é depressão, né? É um sintoma de depressão, claro. Você passa 5 vezes por semana, né? Por exemplo, 4 a 5 vezes por semana, que está com aquele sintoma extremamente, né, de isolamento e que está com aquele sintoma de pouca energia também, você tem pouca energia, pouca motivação, né? Então já você está com sua irritabilidade, né? Tudo que ela te mostra é que você consegue focaliza no máximo
4, 5 dias, você entende? Que é uma coisa, vez por semana. Portanto, por isso que não está falando de questão de frequência e intensidade. Portanto, se está durante o dia, enfim, horas, né, na cama, horas que está consegue, que está falando com pessoas, entende? Então, não tem que hoje aquela mudança de alimentação, né? Portanto, que às vezes tem pessoas com depressão que comem teu, mas tem outros que não comem nada. Né? Então depende de forma como pessoas respondem, né? E questão de dormir, né? Tem pessoas que dormem teu, a questão da depressão, você fica 3, 4 dias na cama, só que ele é normal, a hora que está, portanto, naquela frequência lá, naquela intensidade lá, não tem que ajuda aquela pessoa, procura ajuda, né? Ou também você tem insônia, você cansa de dormir, né? Você fica a noite inteira, você dorme, sabe? Aquele é um sinal que não te preocupa, né? Outra coisa é se você procura bebida alcoólica, né? Ou droga, né? Portanto, então, às vezes, para aquele sentimento de depressão, de tristeza, coisa assim, então, passa a beber álcool. Embora antes de beber, vamos dizer, só no fim de semana, com amigos, com refeição, agora se você bebe terça, quarta, quinta, certo? Já não, é normal. Portanto, droga também, se você usa droga com mais frequência, portanto, com mais intensidade, tudo que ela causa, que mostra um sintoma de depressão, fica cada vez mais intenso, você entende? So. Yeah, also, like, when you talk about postpartum depression, depois que mãe tem filhos, e hormones rebalancing, to look for signs of that, where if you have a person who just gave birth, and they don't have that social support to help them, you know, because having a baby, that's a lot of responsibility, especially when a woman's body is going to regulate back to, you know, postpartum. Prepartum, I'm sorry. So the symptoms to look out for when they show no interest in taking care of their child, or they show no interest in themselves, or you start to sense a lot of them, you know, there's no happy after having birth, of the joy that normally comes with, you know, motherhood. So a lot of those symptoms, really, if you want to talk about just postpartum depression, how it can kick in. And, you know, in the Cape Verdean culture, especially back in Cabo Verde, I know with my mother, she talked about, you know, antigamente, a hora que o mulher tem filho no Cabo Verde, esteve, tinha alguém para dar apoio. Alguém que te cozinha, alguém que te ajudasse a tomar conta desses outros filhos. Tinha vez, minha mãe está falando como ela fica na cama mês, tem que corpo regular, para outro alguém te ajudar. Tem que alguns 10 dias, uns 2 semanas, 11 semanas, né? So you have that support to help you get back to your pre-pregnancy. Na América, não saber como é mais difícil. Not everybody has that time. E alguém tem que ir para trabalho. Tinha alguém que tem maternity or paternity leave. E também tinha alguém que tem maternity or paternity leave que está tomando. Para mim, tem medo de perder esse trabalho. Ou qualquer maneira, mas que tem aquele mesmo apoio. So postpartum depression also is something that to be very wary of. Especially with new moms. Or also with young moms that just don't understand giving birth and how their body reacts after the baby has been born. Não, é importantíssimo, que eu falo. Já tive pacientes, desde o momento nunca tinha nenhuma, já tive pacientes que teve pós-partum depression, entende? Depressão pós-parto, né? É extremamente difícil para aquela pessoa, para a família, que até entende. Mal que um filho, até às vezes é primeiro filho, né? É primeiro filho, mal que você gosta daquele menino, como é que crê nem onde aquele menino, coisa assim, mas que é ele, é uma condição, né? É uma condição, é que é uma escolha, é uma condição, de maneira que aquele sistema hormonal muda completamente, né? Que ele é para um outro modo e que depressão, portanto, tem tudo que esse aspecto lá, tem aquele aspecto biológico, tem esse outro aspecto social, que já não fala, né, que não também fala, né, de fatores de risco e tudo, entende? E o fator nutricional, tudo que é lá, mas para mostrar, é extremamente difícil, né, para ele, para aquela pessoa, famílias que até entender, e que até pode às vezes nem onde aquele menino, entende? Então, para o trabalho com ele, para o trabalho com famílias, depois entende, é educação tem que dar, né? É psicológico, como é que o cérebro funciona, como é que essa depressão pós-parto. E mais da boa falar, Maria, às vezes, na Cabo Verde tem todo aquele tempo, né? Que a hora que a mulher tem filhos, ela fica na casa por um tempo. Então, é aquele suporte emocional, não só questão de que está fazendo nada, que está lavar roupa, ou limpa a casa, coisa assim, para mãe que apoia, mas aquela questão afetiva, aquela questão emocional, não só material, mas também emocional, que é extremamente importante. E às vezes ali na América, por exemplo, se uma pessoa é indocumentada, tem filho, já é que tem aquele direito, né, aquele
licença maternidade, né? Ou aquele pai também que tem licença, ou é que tem documento, se trabalha, enfim, trabalho que tem, portanto, modo de baixo mês, né? Então já é difícil. Então tudo que lá é mais uma coisa adicional, um stress adicional que tem na imigrantes, não falo de imigrantes. E naquele caso, por exemplo, quem trabalha eram imigrantes que tinham documentos, entende? Então, tinha que voltar para o trabalho, mas acabou de que fica o menino, paga ali, será que as coisas assim tudo, é extremamente difícil, mas é algo que se for feito uma educação com família, com amigos, com coisa, então se pessoas entendem a razão, tem mais sensibilidade, né? Mais para acolher aquela mulher, entende? Yeah, and that's really important too. And I think when we talk about postpartum depression, and one of the ways to offset it is to acknowledge that, especially in the US now, a lot of jobs do have maternity leave and paternity leave to try to offset that. And it's not just like through the state. There are some private companies that also have it, but there's some laws that are going into effect in some states and countries where maternity and paternity leave is something that is by law mandated. I know in Europe, maternity and paternity leave is, for some people, they have months off. But you have in the US maternity and paternity leave. For some families that I've worked with in the past, the mother will take the maternity leave, she'll take her time, and the father will continue to work. And then when the mother's time comes up, then the father takes his paternity leave. So you have both parents doing that bonding and connecting with the child, which is also very important. Sim, é importantíssimo. Como Maria está falando ali, de que questão de licença maternidade e paternidade, né? Para tudo nós tem, mas tem aquela conexão com o ministro, né? Por exemplo, quando minha filha nasce, entra férias, entende? Entra 3 semanas de férias, fica com minha filha, para modo é importante, porque tem aquela relação, você entende? Para modo que suporta a esposa, que suporta o filho, tem aquela conexão, você entende? Para um momento extremamente importante, né? Naquela conexão daquela criança. Então, com aquele pai e com aquele mãe, tudo dois é importante, mas às vezes tudo dois que pode ficar na casa, mas é importante. Se mãe está, ok, pai pode ficar 2, 3 semanas, depois ele vai ao trabalho, mãe depois vai ao trabalho, pai bem vai naquela licença maternidade, que pode ser férias, por exemplo, né? Mas é extremamente importante, porque lá, né, na Europa, é mais chill do que na América, né? Enfim, um país diferente, com o sistema econômico diferente, às vezes acaba para afetar formas de apoio familiar. Naquele tudo não está falando de pessoas que têm documentos, que se trabalham, tudo isso, né? Então, se não bem fala de pessoas que têm documento, já é muito mais complexo. Muito mais complexo, yeah. And I think when we talk about depression, we are talking about symptoms of depression that everyone can feel, and documented, undocumented, com documento, sem documento. We're still hoping that whatever information we share, you can use to get some level of treatment. I know that, sometimes it's hard when you don't have documents to get medical help, even to get medication prescribed. But if you know what the signs are, able to look for, and we talk about like what the risk factors are and the protective factors, you could use those to kind of mitigate some of the symptoms. Mas felizmente que não tem lugar, ali na Massachusetts, estado de Massachusetts, não tem bons programas de free care, né? E de mass health limitado. Então, na Brockton Neighborhood Health Center, tinha um número enorme de pacientes que têm documento, de toda raça, né? E etnia. Não tem cabo-verdianos, não tem brasileiros, também tinha haitianos, tinha pessoas de América do Sul, né? Que também de Guatemala, de que outros países, Equador, coisa assim, que tem documento, né? Então, mas tem direito àquele seguro limitado que te dá direito portanto, hoje é doutor, dentista, medicamento, eles podem fazer counseling conosco na deriva, eles podem hoje psiquiatra, se precisa de medicamento, nutricionista, tudo que é de graça, que não paga nada. Entende? Então, isso foi ali na Massachusetts, no outro estado já que tem esse benefício é mais complicado, mas graças a Deus que ali não tem, para modo de pessoas que já tratam ali, pacientes de meu brasileiros, cabo-verdianos, que tinha, por exemplo, uma instituição moda, Brockton Neighborhood, ou outros instituição que tem, não está aquele que encontra, que trabalha nela, mas tem em outras cidades também na Massachusetts, mas é impressionante, para modo de, esse cada tinha acesso àquele psicólogo, aquele psiquiatra, aquele médico, aquele medicamento de graça,
Portanto, é uma coisa assim extremamente importante, né, para ter aquela, portanto, além de que de controle que os ricos fazem que fala nele, mas também aquele centro comunitário, o modo de neighborhood, é extremamente importante. And I think it's important, Rui, that you talked about, like in Massachusetts, where we do have supports for undocumented individuals, although it limited in some senses. But the immigration story, the immigration lifestyle of someone who's undocumented also creates depression because you have all these factors that are going against you. You have all these stress levels that you have to deal with on a day-to-day because you are in a foreign country. You're dealing with a foreign system that oftentimes seems very oppressive, and so that brings on a lot of depression. So if you do have, if you do happen to be a person that feels that is part of the discussion that we're talking about in terms of being undocumented, know that within the Massachusetts, specifically at Brockton Neighborhood Health Center, if you are in this area, take advantage of the resources, support yourself, because it only makes you a more holistic, healthy person. And there's no shame in it. There's no shame at all. I mean, if you think about how much happier and how much healthier you will be, not just for you and your family, that should outweigh any embarrassment or any stigma that you may feel that you may encounter or you may not encounter at all. Because I think when we talk about mental health now, in this day and age, it's more becoming normalized for people to say it's okay to not be okay, and for people to seek services. Although it's not like something that people are running out in the streets and saying, yes, I'm dealing with therapy, I'm doing this. We're not there yet, but I think we're getting closer to where people are okay more to have discussions around, you know, me and my therapist, or I have a therapist, more so than they did 10, 20 years ago. Sim, como antes, esta terapia é só para alguém doido, né? Só para alguém que está, enfim, ouve voz, que está, enfim, que está paranoia grave, que está com alucinação, delírio, você entende? Para que ela tenha tratamento também, possivelmente no futuro, nós também fazer um podcast só sobre aquela, você entende? Mas, modo de não falar antes, vou poder perder trabalho, vou poder acaba de chegar ali na Massachusetts, enquanto você procura trabalho, modo quase tem o que bem, que está na shelter, você entende? Que está naqueles abrigo. Então, o quê? Onde que você vai procurar? Para o neighborhood que você vai, portanto, que pode dar apoio psicológico, que pode dar apoio dentário, que pode dar apoio nutricional, que pode dar tudo que essa coisa lá, enquanto está naquele abrigo, também que está dando casa e comida, você entende? Só que ele é um grande, portanto, programa que tem ali nessa área de Massachusetts. E também, que não falava dele mês passado, por causa da Massachusetts, você pode, mesmo com quem tem documento, você pode drive, você pode conduzir, você tem. Então, tinha pacientes. Big bonus. Pessoas que tinham ansiedade, pacientes de meu que tinham ansiedade, né, para modo assim, conduzir, você tinha que pôr seus filhos na casa, você vai deixar na escola, você vai deixar na medicina, depois você vai ao trabalho, depois você vai à busca, e outros têm que limpar a casa, então você vai de casa em casa, principalmente essa farmácia brasileira, você entende? Crioulos também. Então, qualquer polícia que parecesse atrás, você fica até trem, sua, tudo coisas para modo. Mas que lá já foi grande coisas que está super contente para modo de tem aqueles benefícios lá, né? Portanto, é uma coisa extremamente bom, te ajuda a baixar aquele nível de ansiedade e de depressão que se podia ter, mas se você pode ir para o trabalho, até tem depressão que está mais forte. Exactly. So we've talked about the signs and symptoms. Now let's talk about risk factors for depression, for people to look out for. Alguns já não falam, mas se pessoas perdem emprego, é um fator de risco, né, para muita perda seu trabalho, sua forma de coisa, né, de sustenta ele e sua família. Outros se tem uma história de depressão na família, né, se tem uma história de depressão, questão biológica, genético, né, que ele provoca, portanto, é algo que não tem que job, né, para aquela. Se a pessoa tem alguma doenças, e foi diagnosticado com alguma doença, né, de repente, para ir para o doutor fala, para teste que ele pode fazer, por essa coisa doença ali, principalmente que as doenças mais graves, como a câncer, portanto, então já precisa, e que ele causa uma depressão mais grave, portanto, um processo de divórcio, né, às vezes, para modo de problema, marido e mulher pode ter uma violência doméstica, né, uma violência doméstica que causa problemas mais graves, depois vocês têm que separar, por exemplo, aí são meninos envolvidos, então tudo que ela causa depressão naquela família, também naquela criança, né, na criança, adolescente, né, pode causar depressão naquela, né.
abuso de substâncias, se a pessoa pode ser um fator de risco. Às vezes as pessoas pensam, ok, se com depressão, chama bebe, uma fuma. Não, pelo contrário, né? Está causando mais depressão ainda. Naquele momento não pode ser depressão se não bebe, né? Você contende, você é rico, assim. Mas não sei, mas álcool tem um fator depressivo, depois energia, tudo usa completamente, né? E fatores que eu não falo, né? De pessoas que estão sem documento, imigrantes, entende? Ou mesmo pessoas que bem legal de para a América, mas na casa de homem que está para mulher petição para bem como noiva, né? De Cabo Verde para ali, mas só que eles bem, esta tem aquele controle completo, né? Que está deixando aprender inglês, que está escrever para carta, praticamente fica na casa, você entende? Já tive o caso em trabalho assim, que depois fica grave, que fala, não, que até procura ajuda de profissionais, tanto lá na clínica, na própria rua, ou na corte, que tem que ir para coisa, você entende? Bem que é um processo fácil, porque cada fala língua, mas graças a Deus já tem profissionais na área que podem ajudar. Assim, a maior parte é mulheres. Tem casos de homens também, mas pouco. A maior parte é de mulheres que estão sofreu com aquele controle, aquele coisa, já tive alguns casos que trabalham nele, que pode trazer daquele documento, agora de querer manipular, entende? De controlar. Mas só que tem leis que te protegem e mesmo que separe aquele homem, tem alguns casos, né, que separe, soma-se as green card, mesmo assim, tem aquele VAWA, né, que Violence Against Women Act, que protege mulheres, mesmo que separa de homem que poli, antes tem aquele green card de 10 anos, por exemplo, né, portanto, pessoas que têm que ter método, né, se é boa, alguma pessoa que está ouvindo, que você está numa situação, né, que você se sente controlado, você se sente ser abusado fisicamente, ou verbalmente, entende? Ou ser negligenciado, tem ajuda para aquilo lá, portanto, se uma falar ali na associação, tem grupo de mulheres, né, que vítimas de violência doméstica, que suporta companheiros, entende? Pode vir na associação, trabalho privado, confidencial, isso ajuda, porque ela está conectado também com serviços, tem serviço legal de graça ali na Broca, no Justice Center, ali na Main Street, que pode ajudar. It's important too, Rui, that you brought up the hereditary aspect of depression, because I know with Cape Verdeans, excuse me, I think about my mother's generation of, excuse me, I think about my mother's, excuse me, my mother's generation. When we think about alguém que está doente and you don't know why he's doente, Mamuta fala, não, minha tio sempre era triste, dura triste, tinha o tempo de ser vida era triste. So when we go to the doctor and they ask us for our medical history, we're like, no, there was no depression in our family history, but there was. It's just that we didn't know about it because the way that people would talk about it, like, no, nunca teve depressão. When they think about the technical word depression, but yeah, se você falar, alguém sabe triste por mês, because when we talk about like frequency and duration. It's not normal to be depressed for months on months, or for the like the length of the time that you knew your grandparent or your parents, they were always sad. That's not normal. That's depression. So you can mention that to your primary care doctor if they say, do you have a family history of depression? You can say, no, but I think maybe my parents talked about, their parents were always really sad, and then my parents also had episodes of sadness, but it wasn't depression. Your doctor can talk about that and be like, okay. Sim. Naquela época que tinha um diagnóstico oficial, né, de depressão, mas a moda para frequência, para intensidade, você ficava o tempo triste, isolado, você entende? Com pouca motivação, com pouca energia para fazer atividades, né? Então tudo que lá, às vezes, não tem relatos, né? Ou nos avós, bisavós, você entende? Que esteve numa situação, ou para o lado de pai ou para o lado de mãe, entende? Então é importante, não sabe que ela tem uma predisposição genética, né? É um desses fatores de risco, né? Que é só, tem que as outras que já não falam, né? Tem fatores familiares, tem fatores sociais, né? Tem fator cultural, entende? Dessa forma que não foi, para nós é um país que foi colonizado, entende? Então processo de colonização, de tudo, de trauma que não passa, geração, né? Várias gerações antes de nós, e tudo aqueles traumas que se passa. Então passa para seus filhos, para netos, portanto que acaba para também sentir que sintomas lá, entende? Então é importante
deva tudo que eles levam em consideração. Por Yes. isso que quando você faz aquele assessment, tem que ouvir tudo aquele aspecto, portanto, familiar, social, cultural, histórico, que é fundamental. Né? And I think, as we talked about last week, having an open relationship with your primary care doctor, Sim. where you feel comfortable talking to them about what's going on with your life, what's going on with your health, so they can help you address any health concerns and they can navigate you through your health journey, is being able to say, you know, I don't really know, but I think. And so they can still do the assessments instead of Claro. saying, no, everything is fine, my family's perfect, we didn't have anything. Because if you think about it, na cultura crioulo, tem coisas que passa antes that they didn't have a technical term for, but like cancer, diabetes, que está para Claro. açúcar alto, Claro. they would give you other like definitions of what it was, but technically the person was diabetic. They said, no, teve açúcar, or like certain symptoms that now It's because mais claro. it's more clear because, you know, we're more educated and there's more discussion around it. If these are conversations that you've had that stays in your head and you're like, yeah, you know, I've had conversations with my parents where they said these things and to me it didn't make sense, so you just talk about it with your doctor and they're Yeah. like, you know, let's just to make sure, let's run a test just to Claro. make sure, let's do this, Claro. because it's better to be safe than to keep worrying about what if. So yeah. E modo no fato, como eu fazer esse teste, tem que esse teste também biológico, né, laboratorial que fazer, para saber que o tiroide está, que Yes. né, vitamina D3 está, por acaso, né, tem casos que mídia teve paciente com a vitamina D3 estava bastante baixo, né, que tem que estar geralmente de 30 a 100, mas estava baixo, estava 9, 10, rapazes de 30 e pouco anos, estava dorme, estava você entende, na caro, entende? Mas quando vai fazer teste, era aquele que estava contíssimo, entende? Então tem aquele aspecto biológico, né? Yes. Portanto, que é importante não sabe, que está, portanto, que pode ser um fator de risco, né? Para aquele sintoma, né? Que essa tem, né? E também se a pessoa está isolado, né? Yes. Se a pessoa está isolada, fica está comunica com, se que tem amigos, se que tem assim mesmo uma religião que está bem, você entende? Se que tem famílias que está conectadas com ela. Como falava antes, exercício é importante, portanto, deixa de fumo é importante, mas tem amizade mais importante Yes. ainda. Yeah. Por exemplo, se você deixa de fumar, assim, né, que é bom, você faz exercício que também é ótimo, mas você Yeah. isolado, tal, é que funciona Não. tão bem, é que tem resultados significativos, né? Por isso que é importante, tenta evita, portanto, se você está naquela fase, naquela questão de isolamento, de coisa, é um fator de risco muito grande, Yeah. né? Isolamento. Né? And for people too that they tend to be homebodies and don't want to go out, but you can still have a social outlet like friends, like you would Yeah, join a club. Uhum. Join and right now with social media you have virtual clubs that you meet Sim. people online, so if you want to be a homebody you can still stay in your home, but then you still have that social emotional connection online. It's not the Claro. same, but it's better than nothing. Sim, é melhor. Ou pode ter, mesmo que tenha seu amigos, mas Yeah. pode ter 3 ou 4 amigos, que seu amigo, é uma Exactly. amizade grande. Então, você pode uma semana fazer coisa na casa de um, outra semana na casa de Yeah. outro, você entende? Você pode, às vezes, sair, vai tomar um café junto, ou toma, enfim, qualquer coisa num lugar que nós gosta, que é Yeah. aconchegante, ou fica na casa de cada um, você entende? Comunica com o companheiro, você entende? Tudo que ela te ajuda, não tem necessariamente gostar no meio de pessoas, Yeah. ou gostar. É importante também que poucos, né, mas de qualidade. Yeah, exactly, né? De qualidade, exactly. é. Yeah, because when you think about me and Rui, we're homebodies. We just like to stay home, but we also have friendships that sustain. Like me and Rui have been Claro. friends for over 20 years. I know if something happens that I need to reach out to someone, I can call Rui, or I have other friends that I can reach out to. I'm not on social media, neither is Rui. So in some aspect, people might say, "Oh, you're isolated." No, you're not isolated. You just choose to not do certain things, but you still have friends, you still do social things, Claro. and that emotional social connection with other people
that keeps you out of isolation is very important. And it also, when you do have these true friends that know you very well, if something is not right, they can be like, Rui, buka sa, jangan notice dias como buka sa muito contente, ou coisas que gosta de fazer antes, buka sa muito antecipa. So your friends, that's your real, true, authentic friends will tell you, I'm seeing that something's not right. And that's when you have these relationships that also help you, with signs and symptoms that you may not notice because, it's part of your everyday, but they notice because they're your friends and they see the difference in your behavior. Sim, é importante. Pessoa que conhece por 20 anos, você sabe como é que ele comporta, você sabe geralmente como é que ele então se modelo diferente, mas você tem aquela vontade, aquela confiança, né, para você falar, não, tá, uma coisa direito, assim, então, tipo, você falar uma verdade com compaixão, não precisa ser duro, não precisa ser seco, nem nada, né, você está falando para ser bem, você tenta, pode ser amigo, então você pode cobrir, você pode ser cúmplice, se está depressivo, se está mareado, se você está mareado, para você deixar mareado, para você ter medo de ofendê-lo, não, pelo contrário, se você fazer nada é mais pior. Exactly. É mais pior, né, se você a mim está mareado, se mim hoje uma pessoa tem que ter confiança com falar ele de uma forma, né, que está falando ele é uma verdade que está falando com compaixão, entende? Que está falando ele para ajudá-lo, botou ele na maneira que está falando, mas realmente querer ajudá-lo. Não está falando como julgamento, nunca se julgar, essa coisa, né? And that's the difference between a real friend and a non-friend, because a real friend knows that if they're honest with you, it's honesty out of love, and that you're not going to take it. If you do take it in the wrong way in the beginning, after you'll find out, okay, this person only did it because they love me. But if you have a friend that never tells you anything and you're going in the hospital, you're doing this or that, you start to question, bobo jang ko mong kasab normal, bojo ko mong kasab fazer coisas que não fazer antes, nunca falar nada, boy kanya amigo. So that's where having true friends comes in, because sometimes they say the truth hurts, but the truth also helps. Yeah, it helps. Tudo depende muito do que você fala, que é verdade, né? Se você fala uma verdade, que está sente, a pessoa está sente mal que você fala com ele, se você fala realmente, você fala a verdade, mas você fala com compaixão, você fala com aquela afetividade, você tem amor para ele, né? Bom amigo, mas você tem aquele amor para ele, você tem aquela amizade, você sente, né? É modo de família, é modo daquele boa família, entende? Então, você tem prazer em ajudá-lo, né? Mesmo às vezes naquele momento pode que pode ser um bocadinho duro, uma pessoa ser duro com ele, mas depois ele também reconhece, até também agradeceu, ele também agradeceu, ele fala, thank you, que realmente vou falar coisas aqui, às vezes outras pessoas que têm coragem de falar, mas bom, com aquela confiança que você tem, então que os verdadeiros amigos é extremamente importante, né? Já é um fator de proteção. Yes, that's definitely true. Sometimes they might say things that you're like, wow, and that's so honest. But I know for me, I would rather get honesty up front and then try to figure out later what is going on. So being honest, there's nothing wrong with it. If you're an honest person, that's who you are. Stay true to who you are. Because I know for me and I know for other people, I would rather you be honest with me instead of you tell me something that you think I want to hear in the moment, but then later on I'm in the hospital and you're like, why didn't you tell me that I was looking crazy or I wasn't acting right? So So we've talked about risk factors, and now we're going to talk about like protective factors as it relates to depression and protective factors around, how to have an appropriate diet and eat the appropriate foods, as well as what levels of physical activity a person should be doing to offset or support their, dealing with their depression. Sim, Marta nos fala que a importância da relação entre nutrição, portanto, e depressão, né? E não só depressão, outras formas, outros sintomas também. Mas hoje nós também falamos mais sobre a depressão. Só que é importante para o nosso organismo, principalmente o nosso intestino, tem cerca de 39 trilhões, né, de micro-organismos, né, que é o nosso microbioma, que é nossa microbiótica, né? Então, aquele 39 trilhões de micro-organismos é cozer bactérias, né, vírus e fungos, né? Então, se naquele sistema, né, intestinal, se não tem bactérias que é negativo, né, então ele produz também inflamação, né, inflamação química, né, e que lá depois também para nosso cérebro, através de coisa para sangue, de sangue também para cérebro, portanto, então que ela causa sintomas de depressão e outros sintomas também, né, que
pode falar depois, mas tem causa irritabilidade, tem causa nervosismo, né? Tem pessoas que estão vivos, o que está sempre para morte, né? Mas nós também falamos de questão de glúten, né? Que é onde que essa proteína que está causa, portanto, que esse tipo de sintoma lá. Então, é só para começar, né? Não pode falar de aquele aspecto lá que é importante, né? Para não ter microbiótica saudável. E para não fazer aquilo lá, não tem que, principalmente, evita que essa coisa, produtos processados, né? Que não tem que evitar produtos processados, coisa que tem na caixa ou na lata é processado, né? Coisa com teu açúcar, não tem que evitar, né? Que essa coisa com teu açúcar, carne vermelha, é onde que que tem que evitar, e fast food, né? Coisas que comemos na McDonald's, portanto, barbecue, tudo que as coisas lá. Nunca se fala para pessoas que comer, né? Nunca se fala a mim, por exemplo, não, de vez em quando, é normal, né? Não está também na cara, coisa assim, dá fome, pode passar, normal, é uma exceção, é que é uma regra, é que é uma coisa que a gente tem que fazer todo dia. Exactly. É uma coisa, uma vez por mês, ou a cada 12 meses, é que você vai fazer mal, ou que você vai fazer o mal, você entende? Portanto, é uma exceção. Portanto, mas não está falando de regularidade, né? Para que tenha regularidade de coisas processadas, de coisas com teu açúcar, de comer, no caso, carne vermelha todo dia, ou 5 vezes por dia, ou coisa com sal, ou com as gorduras que é transfere, então tudo que ela causa para botar, portanto, microbiótica que é saudável, para modo ter uma relação entre, portanto, nosso organismo e nosso, portanto, intestino e cérebro. Portanto, é uma coisa que, por acaso, não estou interessado nele há muito tempo, desde 2016, entendo mais ou menos, mas hoje que pacientes que está melhor a hora que não tem um time de trabalho, que trabalha mim, nutricionista, psiquiatra, não se trabalha junto, então isso ajuda bastante. Fala de glúten, você mesmo está querendo. Yeah, I think for me, when I think about gluten, because there's a huge thing right now about gluten-free, everything is gluten-free, and some people see it more as a trend and not as a serious issue that people deal with. So I know for me, when I heard about gluten, I'm like, oh, what does gluten mean? Because everyone is on this gluten-free diet, but then when you ask them, what does that mean? A lot of people didn't know, so I had to look it up. I know it's a protein that's found in, wheat and, carne, not carne, but like rye and stuff, like a lot of breads and pasta. And so for me, when I eat stuff that have, pizza and other stuff that you may not even think that have gluten, for me, when I eat gluten, I don't have gluten, I don't have any aversion to gluten. It doesn't do anything to me other if I eat something like I eat a lot of bread or if I have a lot of pasta, it makes me bloated. And so for me, a lot of times I'll look for an alternative. So now I buy a lot of gluten-free things. And it's not because I have like celiac disease or I have any gluten issues. It's just that I know that with my body, certain things that have gluten, not everything, so that's why I know I don't have a gluten issue. Certain things that do have gluten does create me to get bloated. And so I know that I stay away from a lot of that stuff. And so just the definition of gluten, like you talked about it being a protein that basically binds these things together. And so for some people, it does create constipation. It does create people to get bloated. It does create fatigue. And then you also have the celiac disease. So when you talk about like the different microbiomes and just how that plays with your diet and then your overall mental health. Claro. Sim, bom, tem criança, adolescente, adulto, que pode comer glúten. Né? Se você comer qualquer coisa que tem glúten, Maria, é uma proteína, né, que botar chale na pão, botar chale na pizza, botar chale na pasta, você entende? Portanto, naquelas comida lá, entende? Então, alguns se você é sensitivo a glúten, a hora que vou comer aqueles produtos lá, então esta causa danos no intestino delgado, né? A que causa danos no intestino delgado, ele também para sangue, então ele afeta, certo? Por isso que tinha o menino, por exemplo, que tem autismo, ou o menino que tem hiperatividade, que pode comer glúten, que pode. Então é difícil para botar pão, para botar pizza, para botar pasta, para botar, portanto, outras coisas que, enfim, que está comendo. Tchau. Mas claro que tem aquele gluten free, portanto, é mais caro também, portanto, é muito mais caro, mas tem que fazer um esforço para a saúde do filho, portanto, tem que fazer um esforço para comer gluten free. Portanto, é importante que tem e tem esse sistema
aquela doença autoimune, portanto, que é celiac disease, portanto, que é doença celiática que Maria acaba de apontar, portanto, que ela é um daqueles... também tinha um paciente que podia comer o glúten, que podia para morte, tinha celiac disease, portanto, dar um rapazinho de 15 anos. Né? Então é importante tem que lá. E para botar não fala de que as substâncias, de que as comidas que tem que evitar para que tem para o microbiótica ser bom. Agora, coisas que você pode fazer também é exercício. Exercício físico te ajuda para a nossa microbiótica ficar melhor. Né? Para ficar melhor, portanto, é importante que não tenha fazer exercício físico. Esta recomenda 30 minutos para 5 dias, né? 150 minutos por semana, se é exercício moderado, né? Agora, se é exercício mais intenso, 75 minutos de que lá, portanto, que não tem que fazer. Portanto, a cuidade, nossa microbiótica fica cada vez mais comprometida. Então, é importante também que não faça mais exercício exatamente para que lá e comer comidas saudáveis, né? Que te ajuda com que lá, comer peixe, comer coisas portanto, que tem óleo de oliva, você entende, arroz castanho, quinoa, quinoa, você entende como é que é comida daqui te ajuda, portanto, iogurte que é bom para botar portanto, sim, um probiótico, portanto, que te ajuda para o intestino, se está direito, bom, senão está causar gases, portanto, glúten está causa aquela, e como eu tenho aquela conexão com o cérebro, então está fazendo aquela, né? É importante. Primeiro sempre outra comida que é bom, portanto, que nunca fala nele, portanto, beterraba é uma comida que é importante para ajuda na questão de depressão, portanto, também quem se lembra tem coco, chocolate, chocolate que é 70% higher? 85%. 85%. And it's dark chocolate. Exatamente. Que tem, portanto, que é chocolate saudável, portanto, que aquele 85% cacau. Cacau. Coco também é bom. So chocolate is good for you. Coco também, né? Principalmente óleo de coco, portanto, tem coisas feitas com coco. Às vezes você pode fazer, portanto, um batido, né, de coco com abacate, né? Abacate é extremamente bom. Você pode fazer um batido de abacate com creme de coco, leite de coco, pôr um bocadinho de banana, pôr um doce, coisa de cacau orgânico. Você tem que fazer um batido, é um grande coisa bom para contra a depressão. Você tem, te ajuda bastante contra a depressão. Tem também espinafre, é bom, portanto, tem usa, e também cúrcuma, né? Que é chamado açafrão, às vezes não está falando açafrão da Índia, açafrão da terra, você entende que aquele turmeric, né? Você entende que é turmeric. Portanto, tem um modo de farinha amarelo, você entende que só se usa na Índia, se usa cheo no Brasil também. But you can also buy the turmeric root. Sim. And you can cut it and put it in your, if you want to put it in your smoothie, you can put turmeric in your smoothie. Portanto, ela te ajuda também na questão de coisa. E outra coisa que eu falava dele é batata doce. Batata doce é bom para ter vitamina A, tem vitamina B6 e niacina, que é niacina, portanto, é uma comida que é extremamente bom para quem que quer combate a depressão. Vitamina B6 é extremamente importante. Te lembra, teve alguns pacientes quando estavam grávidas que podiam tomar nenhum medicamento para irritabilidade, para ansiedade, para irritabilidade, para fazer coisa que o doutor está passando, vitamina B6. Vitamina B6 te ajuda a mulher grávida, fica tranquilo, tal, é safe para baby, você entende? E, portanto, claro, você pode tomar aquele pílula de vitamina, mas você pode comer batata doce, claro, controlado, para modo tudo coisa tem que ser equilibrado, né? Mas é uma forma de se, portanto, a pessoa está grávida, está com irritabilidade, coisa, você sabe de que lá já te ajuda, né? Sabe, uma batata doce tem que substância e também se querer também ajuda, mas com suporte, né, através de vitamina B6, é melhor ainda. And then we talked about talking about a lot of like vegetables and fresh produce. We talked about in the a couple of sessions about those that say it's very expensive to buy fruits and vegetables because it is very expensive because if you're getting organic,
you have to eat it within a certain time limit. It's not something that has a long shelf life. So in Massachusetts, in the US, you have the SNAP, the Supplemental Nutrition Assistance Program, which used to be food stamps, but now is called SNAP. In Massachusetts specifically, in addition to SNAP, you have HIP, which is the Healthy Incentive Program, which allows you to buy fresh fruits and vegetables at farmers markets across Massachusetts, and it's an additional benefit. So that will offset, and that's not an additional expense from your pocket, that comes from the state, it's a benefit. So definitely take advantage of it. And we talked about the different family sizes, so you have anywhere between $40 to $80 a month in additional benefits that you can buy fresh fruits and vegetables, especially if you're a person that's dealing with depression, anxiety, as we talked about before, and you need to have a healthier nutrition and healthier, you need to have a healthier diet. Definitely take advantage of these resources. It's available to you at no cost, and it only benefits your overall health. Sim, o que Maria falou é super importante, que a questão ali na Massachusetts, não falava dele no mês passado, quando falava da ansiedade, de comida que tem, portanto, benefícios que tem, né? Que é SNAP, que é, portanto, coisa de comida, né? E também aquele RIP, que é programa, parecendo mais específico para Massachusetts e para pessoas, bem, para que as feiras, tem feira tudo sexta-feira ali na Brockton, ali na City Hall, portanto, na Câmara Municipal de Brockton, de 10 para 2 horas, tudo sexta-feira. Tem em outras cidades também, portanto, pessoas também com aquele cartão, compra comidas orgânicas, né? Que é importante, que é mais barato. E principalmente comida orgânica de temporada, né? Portanto, é bom comer comida, portanto, no verão, nesse momento, qual que tem mais saída, você entende? Portanto, compra aqueles lá, compra coisa de inverno, que você vai comprar agora, é mais caro, ou vice-versa, só que não está no inverno, você vai comprar comida de frutas ou vegetais que é produzido no verão, vai ser mais caro no inverno. Pode comprar, é muito mais caro, como vai também de longe, também de outro país que está no verão, né? Então, por isso é importante não fazer aquilo, te ajuda, entende? Não está na fala daquele aspecto lá, de questão de nutrição, exercício físico, mas já não fala nele, entende? E também a questão, como não está naquela área de proteção, medicamentos também é importante quando é necessário, quando você não faz aguda, né? De sintomas, tem que tomar um medicamento, né? Mas a Maria mencionava no início do nosso podcast que é importante, se você toma medicamento, continua a tomar medicamento, se você dá natural, é pouco a pouco, como tanto médico, né? And I think just talk about the importance of medication. We talked about last time. If you take medication to maintain your blood pressure or your diabetes to control it, you also can take medication to regulate your mind. And if you have any mental health diagnoses that has been prescribed medication, the same way that you're taking care of your body, you have to take care of your mind because they work together. If one is off, the other is going to be off. If you're taking care of one but not taking care of the other, you're not doing a holistic approach to taking care of your overall health. So it makes sense that if you have these resources available to you, that you do take advantage of it. Sim, para mais grande benefício, tem pacientes que estão no medicamento que até hipótese funciona. Para mais está numa situação aguda, que depois o medicamento bate baixa, portanto depois até, mas pelo menos para um ano, estudos te demonstram, para um ano, se você toma um medicamento, você tem que tomar para um ano, né? Para pode ter aquele equilíbrio, né, na cérebro, aquela plasticidade que precisa, aquele equilíbrio químico, pelo menos para um ano você tem que tomar. Depois, aos poucos, né, o acompanhamento médico, o terapeuta, o nutricionista e também fazendo exercício, tudo aquele, né, questão holística que você fala dele, te ajuda. Tem que ser um time para trabalhar com o boi, que é só o médico, que é só o nutricionista, que é só o psicólogo. Portanto, eles têm que conversar com o companheiro, né? Se as pessoas conversam, posso conversa, né? Com o paciente, posso conversa. Mas não, o psicólogo fala que ele quer muito mal, uma dinamarca, muita assina, uma autorização, portanto, assina aquele release of information, né? Assina aquela autorização, de plano, da Rui, autorização para falar com o médico, da nutricionista, fala com o Rui e vice-versa. Assim, para poder comunicar. Se tem pacientes que só melhoram, mas não teve aquela comunicação entre esses três profissionais. Se é difícil, né? Hoje em dia é difícil, a coisa é cada vez mais complexa. Nunca pode trabalhar isolado, né? And I think, Rui, just to talk about the physical activity level, it's recommended that you do 150 minutes a week
So if that means you do 30 minutes a day, it can be 15 minutes in the morning, 15 minutes in the afternoon, as long as you do that amount of physical activity. If you're more intense in terms of your physical activity, you're doing it every day, that's good. But as we always say, this is very informational and educational. If you haven't done any level of physical activity, definitely talk with your medical provider and let them know that you want to start doing something physical, but you want to know at what level, what intensity you can start. As we've talked about in the past, if it means you start at 5 minutes walking, you start 5 minutes and then you start to build yourself up. Make sure you have the appropriate clothes. Make sure that wherever you're walking is a safe place for you to be walking, that there's sidewalks or there's crosswalks, or wherever you go, if you're an older person and you're going for a walk by yourself, make sure you take your phone so that if something happens for safety, you need to reach out to somebody. But make sure that you're making time for you to take care of yourself by being physically active. And with the physical activity, once you start to feel good physically, the healthy eating that you're doing only makes you a healthier person. You'll start to see that a lot of the symptoms that we've talked about, there will be a decrease in some of the systems. So if you're taking medication for depression and your doctor is giving you like really high levels of certain medications, they're going to recommend that in addition to taking medication, you walk, you do some kind of level of physical activity. They're going to ask you to modify your diet, which means you're going to have to eat things that are healthier in moderation, again, as we've talked about, because we're not telling you to just put everything away and not, because we know there's a cost to that as well. So everything in moderation. So as you see, and this, you can do like a journal of where you start and where you want to be, and then do like checkups every 3 months or whatever. What is your goal? So your starting goal is to maybe lose weight. Maybe not. Your starting goal could be to have more energy. Your starting goal could be to be able to go up the stairs without stopping in the middle. Everyone's goal is different, so we want to make sure that your physical activity, your mental health plan, your nutrition plan is something that's customizable to you. Not to me, not to Rui, not to anyone in your family. And then also not to the person at the gym that looks like they are in the best shape of the world, because you don't know what their background is. You don't know how they took them to get to where they are. And you also don't know if they're dealing with a lot of like issues that are not visible. So your journey is your journey, your plan is your plan. So we want to make sure that we tell you that to do something that makes sense for you. Don't force yourself to do something that your body's not ready to do, because then you're going to get hurt, and then it's only going to make you sit down and make things worse. So take things progressively as your body responds. Then, if you go from 5 minutes and you feel like 5 minutes is good, do 10 minutes. 10 minutes is good. Progressive, slow progression. And then do it at your pace. And then slowly you'll start to see, and you might not even notice, and somebody might tell you, wow, você must and then you're like, oh, you know what? Clothes fit me differently now. I have a different outlook in life. I'm doing things more. I'm going out. I'm more social. Those are things that you don't notice because you're so stuck in doing going through the process of getting more physically fit, eating healthier. These things happen, and journaling is great. You can say, this week I want to walk 15 minutes. Okay, 15 minutes, Monday, Wednesday, and Friday I'm doing 5 minutes each. Next week I want to walk 5 minutes every day. Do that until you get to the point where you don't need a journal anymore. It just becomes part of your life, and it's just part of who you are, your identity. It becomes normalized. And when you talk about habits, it becomes part of who you are. And it doesn't become just something that you're doing because you want to lose weight or you want to modify your symptoms. It becomes part of your lifestyle. So you just do it without even thinking about it. But again, it's habits. Habits and discipline. Continue to do it, and then you'll see that if you have a 6-month timeline or a 1-year timeline, you will see such a huge difference that I can't tell you about it because it's not my journey, and Rui can't tell you about it because it's not your journey. You'll be able to see it, and it might be small. And I think for a lot of people too, because I see it with people that work at the gym with me, they New Year's, everyone's resolution is to lose weight and become the best version of themselves. They're like, woo! They come in with the new clothes, they're geared, they're ready to go. Today's the year, this is the year. And then February, Valentine's kicks in, people get their chocolates, they're like, nah, maybe we'll wait till next year, or when it starts to get hot. No, stay on your mission, do what works for you. Don't use these yearly, January 1st is when I'm going to start. Start when you're ready. Eu fazia também meta realístico, né? Que é meta que você pensa, você decore 1 hora. Não. Começa 15 minutos, 20 minutos,
chamada Maria Yes. Flay. Tem que ser personalizado, né? Yes. Depois funciona e tem que ser realístico, bom, senão, you set up yourself to fail, né? Para modo se você sempre foi 1 hora, devo fazer, devo fica frustrado, Yeah. julga a pessoa, Yes. então é também Yeah. é It's counterproductive to what we're trying to say. exatamente, Yeah. Então, Yeah. aquilo é. Ok. All right, friends, thank you so much for being part of our journey of health and healing. We thank you for being part of this and for joining us. We just want to remind you again, these are educational and informative sessions that we do. We hope that any information that we share with you helps you on your journey of taking care of your health. And next month we will be discussing insomnia, physical activity, and nutrition. And again, thank you for being part of this journey. Obrigado, pessoal, por estar conosco, né? Portanto, fica contente sabendo que, só você hoje você está dando feedback, é extremamente importante para nós, fica contente com aquilo lá. E que, portanto, hoje nos fala de, portanto, depressão, nutrição e também atividade física, que é questão holística, né? Portanto, se não se precisa de referências, está no nosso website, você pode ir e achar referências para aquilo lá. E próximo mês, nós também fala sobre insônia, também essa relação com nutrição e também, portanto, atividade física. Não está sempre em foco naquela questão holística, portanto, aquele que é o nosso objetivo ali. Não te acredita, mas sim que funciona. Não é nada que é isolado, tem que ser, portanto, uma integração holística. Obrigado pelo seu tempo. So as Rui talked about, we will have the treatment and the referrals on our website, healthymindpodcast.com. It's similar referrals from when we talked about anxiety. And we just want to plug that if you like our content, to please share, subscribe, so that you are, informed of all of our videos that show up. And also tell your friends. Okay. Thank you. Obrigado.